Gente, Serginho, você tem que apresentar. Olá, boa noite a todos. Estamos todos aqui novamente na nossas telinhas da terça-feira, conversando sobre conhecendo a Fundação Rotário. O governador Paulo Cudo não está aqui, né? Não estou achando ele aqui no Ele momento. está numa reunião de DQA. Isso é verdade, é verdade. Ele falou para mim. Desculpa. Então, em nome do governador Paulo Cudo, agradeço a presença de todos para mais um dia de conhecendo a Fundação Rotária. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que são as várias formas que nós temos de subsídios. Então, nós temos várias estratégias para desenvolver subsídios de projetos humanitários no Rotary. Eu vou compartilhar aqui a tela. Compartilhar. Aula 2. Márcio está com a tela cheia aqui. Vamos ver agora. Vamos ver se vai. Calma que ele está indo, ele está pensando. Pensou. Tela cheia? Maravilha. Lembra que nós falamos que a Fundação Rotária transforma todas as suas contribuições em projetos que mudam a vida de pessoas que estão perto de você ou longe de você? Então, tudo que você contribui para a Fundação Rotária reverte-se em projetos humanitários, né? E todos os projetos, eles têm um início. Este início é o quê? É o levantamento das necessidades na comunidade. Então, tudo parte de uma ideia, mas nós temos que partir de uma ideia que a comunidade esteja precisando, não no que eu quero, né? Então, aquela história, o que eu quero e o que a comunidade quer. O que eu quero é só, eu não é necessariamente as mesmas necessidades que a comunidade. Por exemplo, imagina que você gostaria de colocar mais um leito de UTI no hospital, mas de repente não é a necessidade daquele hospital. Eles precisam de um outro equipamento, por exemplo, um equipamento X lá, mas não do leito. Então, a busca, o projeto, ele tem que partir de um início, que é entender a necessidade da comunidade. Existe aí vários instrumentos que nos ajudam a compreender melhor as necessidades. Mas isso vai ser falado lá no último dia, onde a Lair vai trazer muitas coisas sobre a questão da CADRE, né? Hoje é um outro nome, é Rede de Recursos Distritais, que nos ajudam a buscar aí mais informações da necessidade da comunidade. Então, a gente nunca parte de um projeto do que eu quero, mas sim do que é necessário atender naquela comunidade. Então, para isso, eu preciso conhecer aquela comunidade, preciso conversar com as pessoas, preciso saber das dificuldades, preciso ouvir as necessidades, conhecer a cultura, né? Imagina que às vezes eu tenho que entender a cultura de um determinado lugar antes de eu colocar um projeto, né? Imagina fazer um projeto lá na tribo de índio. Espera lá, entendendo? Eles entendem tem lá as suas culturas, tem os lugares que pode, lugar que não pode, né? Tem as suas crenças, tem os seus valores. Então, um projeto ele tem que ser contextualizado sempre com aquele determinado local onde vai ser inserido o projeto. Tudo isso nós vamos estar vendo depois, né? Um pouco mais lá no último dia. Todos os projetos do Rotary têm que estar alinhados a alguma de nossas áreas de enfoque. São 7 áreas de enfoque. Com certeza, o projeto atende mais uma área do que outra. Pode até haver duas áreas naquele projeto, mas sempre uma é a que mais lidera, é a que mais está evidente ali naquele momento, naquela implementação de projeto. Bom, então, depois que a gente fez a análise da comunidade, depois que a gente conversou com a comunidade, agora nós temos que escolher a melhor forma de se desenvolver o subsídio. Qual é a modalidade de subsídio que nós vamos estar adotando? Né? Nós sabemos que quando a gente fala de subsídio, de um projeto no Rotary, nós estamos falando de projeto global. Então, quando tudo que se fala no Rotary são projetos globais ou projetos que são muito parecidos ao global. Tá? Não se fala em projeto, por exemplo, arrecadatório de leite, de alimento. Isso para o Rotary são
ações do rotariano, mas não um projeto, né? Uma ação dos rotarianos em ajudar uma determinada entidade, mas isso não é visto no Rotary como um todo como um projeto humanitário. Um projeto humanitário é quando realmente você tem um impacto na comunidade. E o nosso distrito, ele é muito carente de projetos de bom impacto, né? Impacto grande na comunidade. Veja um projeto que eu acho muito bonito, feito no distrito, um projeto distrital, onde foi feito uma união muito grande de clubes e ali fizeram a entrega para a comunidade de um equipamento para o departamento de urologia lá em Sorocaba. Então, uniu vários clubes, então, acho que 6, 7 clubes, de dinheiro, né, de subsídio distrital. Então, são projetos que têm um impacto interessante na comunidade. Não foi um global, foi um distrital, mas cria-se um impacto. Então, esses projetos grandes, eles realmente mudam a vida das pessoas, né? Elas contribuem muito para que as pessoas possam ter melhor qualidade. Depois que você faz a análise, você vai então buscar uma forma de subsídio para poder realizar. Nós vamos estar vendo todos esses daqui, são todas as modalidades. Nós temos subsídio distrital, o global, subsídio de assistência em caso de desastre, projetos em grande escala, temos as bolsas de estudo, bolsas de Rota pela Paz, doação direcionada e o novo, pela BTRF, subsídio de responsabilidade social corporativa. Então, nós temos todos esses para que vocês possam, de uma certa forma, encaixar aquela necessidade e falar, bom, agora nós vamos desenvolver este projeto. Vamos ver um pouquinho cada um deles. O mais conhecido de vocês, deixa eu só colocar aqui a hora aqui para eu não me perder, o mais conhecido de vocês, que nós estamos aí logo, em breve, vocês vão estar recebendo o dinheiro, que é o projeto de subsídio distrital. Então, lá em setembro, vocês entregaram um pedido, agora foi cadastrado na Fundação Rotária, daqui a pouco a Fundação Rotária autoriza todos os projetos, e aí é liberado o dinheiro para que você possa fazer este projeto de subsídio distrital. Ele é um projeto, ele é de pequeno, e ele é elaborado pelo distrito. É feito um edital do subsídio distrital, as regras também são estabelecidas pelo distrito, lógico, sempre com orientações da Fundação Rotária, ele é de menor valor. E no caso do distrito 4.621, o clube vai receber uma parte do que foi doado há 3 anos antes, 23,75%. E o subsídio desse ano, 24, 25, está recebendo 23,75% do que você doou lá no ano da gestão do governador Tuca. Tá? E o subsídio distrital ele não tem uma equiparação do Fundo Mundial, ou seja, é apenas aquele dinheiro que você doou, que o clube doou, né, 23,75% que foram doados. Mas você pode complementar com o dinheiro do clube. Aquele evento que você faz pode ser colocado no projeto distrital. Você pode ter empresas que podem ser empresas amigas, que podem também fazer sua contribuição, pessoas na comunidade, porém, lembre-se, nunca a instituição que vai receber o benefício, né, que vai receber esse subsídio, jamais ela pode pôr dinheiro. Ela pode, de repente, arcar com a mão de obra da construção, caso você compre um material de construção, mas jamais ela pode colocar dinheiro. Esse ano nós tivemos um clube que nos fez essa consulta se a instituição poderia colocar dinheiro. Não, a instituição que vai receber não pode pôr dinheiro no projeto. Bom, então, rapidamente, para vocês entenderem como funciona o fluxo de dinheiro. Mas de onde vem esses 23,75% a Fundação Rotária libera para o clube fazer o projeto de subsídio distrital? Vem de uma matemática. Essa matemática aqui, ela deixou de existir em 2021. Mas esta imagem é muito fácil da gente compreender o fluxo do dinheiro. Vou mostrar uma outra onde ela é atualizada, mas essa daqui, só para nós entendermos
Quando nós fazemos a nossa contribuição, o dinheiro ele é dividido em duas partes, né? Uma vai ficar lá no Fundo Mundial, a outra vai vir para o distrito. Então, esta é a matemática que existe. Tudo aquilo que é doado, depois ele volta. Ele vai ficar uma parte guardada no Fundo Mundial, uma parte ele volta para o distrito, utilizando daí o distrito para o subsídio distrital, também para os projetos globais. Porém, esta conta que nós temos aqui neste slide é uma conta antiga. Hoje, essa conta mudou um pouquinho, ela teve uma pequena alteração, então os números ficaram com vírgula, parece que ficou mais complicado, mas se você entendeu aquela slide, é mais fácil de você entender este. Por quê? Tudo que foi doado aqui, ó, doação ao fundo, $1.000. Depois de 3 anos, 5% daquilo que foi doado vai ficar guardado para despesas administrativas. Os 95% que você doou, que está aqui, ó, vai ficar no Fundo Mundial. Bom, agora ele vai devolver para os clubes. Ele devolve 50% daquilo que está guardado. Os clubes também continuarão usando uma parte para distrital e uma parte para subsídio global. Apesar de ter números com vírgula, a lógica é a mesma. Você faz a contribuição de $1.000, $50 é 5%, fica guardado para despesas administrativas, o restante, que é os $950 que foi doado, depois de 3 anos, vai voltar para o distrito. Porém, metade dele, né, ou seja, $475 fica guardado no Fundo Mundial, esperando o subsídio global. A outra parte vem para o distrito, onde o distrito utiliza 23,75 para colocar lá no seu projeto, lá que você fez a solicitação do subsídio distrital. Os outros 23,75 fica aguardando os projetos globais. Então, isso mostra a seriedade que nós temos com o dinheiro da comunidade. Então, quando você fala, puxa, mas eu vou doar um dinheiro, esse dinheiro ele não vai voltar? Sim, ele volta em forma de projetos. Pode ser que o seu clube não fez projeto, mas o dinheiro ele não está fora, ele não vai ser utilizado em outra finalidade, a não ser um projeto global que pode atender a sua cidade ou cidades vizinhas. Por isso, quando você conhece algum clube que esteja fazendo projeto global, participe, conheça, saiba como está sendo feito, porque uma parte do seu dinheiro, de tudo aquilo que você doou, vai estar voltando para aquele clube, está voltando para aquele projeto que às vezes é na cidade vizinha. Eu quis colocar esse slide para a gente poder ter essa ideia. O fluxo do dinheiro vem para um clube, principalmente agora no subsídio distrital, que a gente tem um valor aí de 23,75%. Aqui é um outro slide também parecido. E, então, o dinheiro vem desta matemática. E o dinheiro que fica guardado no Fundo Mundial, ele é revertido para onde? Para subsídio global. E o subsídio global, ele tem uma regra muito clara, ele tem uma regra muito específica. O subsídio global, ele é para provocar impacto na comunidade. Quando a gente faz um projeto, subsídio global, ele é um pouco mais trabalhoso, mas ele não é impossível. Ele precisa de ter uma dedicação maior por parte dos companheiros. E é aqui no subsídio global que retorna toda aquela contribuição que às vezes por anos você doou para a Fundação Rotário. Porque olha a quantidade mínima do projeto, $30.000. Ou seja, o projeto tem que partir de $30.000. A gente recebe projetos, às vezes, de 40, 45, né, $1.000. Ou seja, são projetos de alto valor. O seu clube, não, às vezes, somando tudo que ele contribuiu ao longo de alguns anos, não chega a $30.000. Né? Então, veja como vem o retorno, como volta esse recurso para a comunidade sua. As regras do subsídio global. Então, ele tem que partir de $30.000.
precisa do parceiro internacional e tem uma vantagem, a complementação de 80% da Fundo Mundial. Ou seja, aquilo que o distrito colocar, a Fundação Rotária coloca 80%. Né? Então, não é o que o clube coloca, é o que o distrito coloca naquele projeto. Toda vez que você vai fazer um projeto global, geralmente vocês vão mandar o projeto para a CADRE, que hoje é Rede de Recursos Distritais, para que ela analise, veja se está dentro dos moldes da fundação, do que é exigido pela Fundação Rotária. E aí vocês batem aqui na Fundação Rotária para perguntar quanto dinheiro tem. Esse dinheiro nós temos guardado para subsídio distrital. Aquele tanto que eu der, a Fundação Rotária dá 80%, perdão, a Fundo Mundial dá 80%. Então, veja que rapidamente a gente tem um aumento de valores, né, para atingir o objetivo nosso de 30 mil dólares. O que o clube coloca de recursos próprios, uma empresa, né, pode colocar também, empresas são muito bem-vindas, essas contribuições não têm o aporte da Fundo Mundial. Não existe uma complementação por parte do Fundo Mundial. É apenas o que o distrito coloca. Alguns de vocês são mais experientes no Rotary e falam, mas antigamente o que o clube colocava podia. Em 2021 mudou as regras. Então, vale a regra atual, que é a complementação de 80% única e exclusivamente pelo dinheiro que foi colocado pelo distrito. Bom, há necessidade de fazer uma boa justificativa da necessidade da comunidade. Então, o subsídio global, ele é um pouco exigente, ele exige que você faça um levantamento, existe um instrumento onde você precisa escrever, você precisa entregar para eles, justificando por que você vai fazer esse projeto lá e qual é, de fato, as necessidades daquela comunidade e por que você vai fazer o investimento X ali, né? Então, outra exigência é uma exigência de sustentabilidade. Ou seja, depois que o Rotary entregou o projeto, quem vai assumir a responsabilidade legal, quem vai assumir a responsabilidade financeira, a mão de obra para que aquele equipamento continue, a manutenção daquele equipamento, alguém tem que assumir a responsabilidade. O Rotary não pode colocar. Então, a Fundação Rotária, ela foi muito inteligente. Ela quer que vocês façam projetos, mas que esses projetos perdurem. Por isso, ter uma boa análise de comunidade e uma boa sustentabilidade, para que aquele projeto perdure por anos e que fique realmente atendendo aquela necessidade da comunidade por anos. Afinal de contas, quem vai utilizar é a população que mais precisa. E é necessário que o clube, aí é que entra, hein? O clube tem que acompanhar esse projeto por 3 anos, enviando relatório, mostrando resultados, mostrando realmente, né, a evolução dele. Tá? E, como todo projeto global, ele está sujeito a uma auditoria externa. Então, você poderá ser sorteado para que a CADRE, né, internacional, faça aí uma análise do uso do dinheiro. Tá bom? Por isso de guardar notas, por isso de guardar documentos, de deixar tudo isso guardado por uns 5 anos para que possa haver aí uma fiscalização futura. Bom, no tempo que a gente está aqui na Fundação Rotária, a gente vai escutando algumas dificuldades, né? As pessoas se queixam de algumas dificuldades de fazer subsídio global. E aí, uma das grandes dificuldades que a gente percebe é na equipe. Então, o clube inicia um projeto, porém, a equipe não continua. Aqueles rotarianos acabam não continuando no clube, acabam saindo do clube. Ou começou na gestão do presidente X, mas não deu conta de terminar na gestão do presidente X. Aí muda de presidente, pronto. O novo presidente já não quer mais saber, porque é coisa do antigo, né? Ah, não, projeto do outro eu não quero, eu quero os meus. E não tem como
você começar e terminar um projeto global no seu ano rotário. É muito difícil, devido a várias variáveis que às vezes que vão aparecendo ao longo do caminho, você terminar no seu ano rotário. Geralmente o projeto global ele dura alguns anos, né? 1, 2, 1, 2, até 3 gestões, depende da complexidade daquele projeto. Então, essa é uma das grandes dificuldades. A equipe vai se desfazendo, vai se desmotivando, ela vai se não e é necessário você ter uma equipe. Sempre falo, vai montar um projeto global, junta as pessoas e fala o seguinte: "Ó, nós 3 vamos até o fim, não vamos sair do clube, vamos até o fim, vá até o fim, não importa quantas gestões tenham, segue". Uma outra coisa que a gente vê com muita dificuldade é que, às vezes, o clube escreve um projeto e ele não está alinhado aos critérios de elegibilidade da área de enfoque. Existem critérios muito bem definidos, de elegibilidade de projetos para cada área de enfoque. Então, isso tudo, quando ele bate lá na rede de recursos distritais, que é a antiga CADE, eles vão receber esses critérios referente àquela área de enfoque. Vão fazer uma análise se realmente vai ser aprovado ou não, de acordo com aquela área de enfoque. Então, ele tem que estar alinhado aos critérios de elegibilidade. Uma outra dificuldade é que, às vezes, as documentações que comprovam a sustentabilidade não estão tão bem escritas, não estão muito bem documentadas. Então, é uma outra dificuldade para a gente conseguir, às vezes, implementar um projeto, porque falta sustentabilidade. Então, não é só de boca, não, pode deixar que eu cuido. Sabe aquela conversa de bar? Não, deixa comigo, pode montar o projeto que depois eu cuido. Não é assim. Imagina se entregar um projeto desse para uma prefeitura, a prefeitura de boca, não, pode deixar, muda de prefeito, o que acontece? O equipamento que você doou foi embora, vai ser sucateado. Por quê? Porque não é interesse do próximo prefeito. Mudou a instituição, mudou de presidente, já não é interesse mais daquela instituição continuar com aquele projeto. Então, as coisas têm que ser muito bem amarradas, né? Muito bem escritas, muito bem documentadas. Às vezes, o clube quer fazer um projeto, mas é um projeto muito caro, passa de US$ 50.000. Aí já é difícil você conseguir o FIDUC, né, que são os dinheiros de distrito, onde tem a complementação. Então, projetos até US$ 50.000 são projetos que é mais fáceis de serem implementados do que projetos que são acima de US$ 50.000. Nós recebemos aí recentemente um projeto de 200 mil. Nossa, quanto distrito não vai ter que colocar dinheiro para que aquele projeto possa ser viável? Então, a gente sempre fala, projetos menores são mais fáceis. Mesmo que você tenha um projeto grande, subdivida ele por etapas. Faça primeiro uma etapa, depois você faça um outro projeto depois de alguns anos e vai aumentando, né, gradativamente toda aquilo que você deseja atender na comunidade, né? E algumas pessoas se queixam muito do parceiro internacional, onde tem muita dificuldade de buscar o parceiro internacional. Nós temos aí muitas opções, nós temos os intercambistas, nós temos, de repente, pessoas que viajam, que podem nos ajudar muito nesse parceiro, e arrumar recursos de FIDUC, às vezes de outros distritos, né? Por causa da parceria internacional. Se eu não tenho parceiro internacional, fica difícil de eu pegar o FIDUC. O dinheiro de distrito, FIDUC, é o dinheiro do distrito, onde tem o aporte de 80% do Fundo Mundial. Então, são algumas queixas que as pessoas vêm fazendo para a gente das dificuldades. Então, a gente tem que ter ciência dessas dificuldades para criarmos os planos de ação para, de fato, executar o projeto de subsídio global. Eu fiz uma matemática aqui muito simples para vocês verem que é possível o seu clube fazer um projeto global. Imagina que você queira fazer um projeto de US$ 30.000. Então, vamos supor que o distrito nosso entre com US$ 10.000. O Fundo Mundial coloca 80%, 8.000. Vamos supor que você fez uma parceria no exterior. O parceiro exterior colocou US$ 5.000, 80% do Fundo Mundial, 4.000. Aí o clube coloca geralmente em torno de 20% do que ganhou do distrito, né, do distrito de origem dele. Então, o clube local, que é o clube que está desenvolvendo o projeto, coloca em torno de 20% do que o distrito nosso, 4621, doou. 20% de 10.000, que o distrito doou, US$ 2.000. Aí ele arrumou uma empresa cidadã, que vai botar US$ 1.000 ali naquele projeto. Ou seja, aí você fechou um projeto aí de US$ 30.000, né, com
o valor aí entregue na comunidade de R$ 173 mil. Veja o tamanho do projeto e veja o quanto é fácil quando nós fazemos projeto global. Apesar de toda a burocracia, de toda a dificuldade de fazer os levantamentos de necessidades, olha o retorno que nós trazemos para a comunidade, olha o valor que a gente está entregando. Então, isso tudo é aquele dinheiro que está voltando, tudo aquilo que você já contribuiu ao longo de muitos anos. Então, é possível, sim, nós fazermos o projeto global, mas tem que ter uma equipe muito legal perto da gente que persista, tá? Bom, tem um outro subsídio. Agora, mudando, vamos para falar de um outro subsídio muito interessante, foi utilizado, inclusive, agora no país, lá no Sul, Sérgio, que é... Sérgio, Oi? por favor, todos os que estão envolvidos em subsídios têm que ter o MDE, tanto do interior como do exterior, tá? Bem lembrado, por isso que a gente pede, né, Pedro, lá na época de envio do MDE, todos os clubes enviem o seu MDE. Porque se numa eventualidade você quiser ser parceiro de um clube, tá, num projeto global, o seu clube tem que estar com um memorando de entendimento, ou seja, seu clube vai estar qualificado. Aquela qualificação que você faz para o subsídio distrital serve para o subsídio global, tá? Então, Tanto os clubes, Sérgio, como os distritos participantes. exatamente, né? Os distritos geralmente eles têm uma tendência, né, muito de já se qualificar, mas às vezes o clube acaba achando que não vou fazer isso aqui, não vou fazer distrital, então não precisa fazer o MD. Pelo contrário, faça o MD, deixa ele todo ano e faça esse seu MDE para deixar qualificado o seu clube. O subsídio de assistência em caso de desastre. O que é esse tal de subsídio para assistência em caso de desastre? Ele é um tipo de subsídio que financia atividades de assistência e recuperação em áreas afetadas por desastres naturais nos últimos 6 meses. Esse subsídio, ele é concedido pela Fundação Rotária, né, aos distritos onde teve essa área afetada. E o valor que geralmente a Fundação Rotária coloca é até US$ 25 mil. Tá? Por que até? Porque às vezes ela não tem os 25 mil para dar, ela pode dar menos, certo? Ela pode dar bem menos do que isso. Os fundos podem ser usados para obter coisas de itens básicos, como água, alimentos, medicamentos, roupas e outros mais. O distrito solicita o subsídio, gerencia os fundos e envia relatório explicando como as verbas foram usadas. Os clubes do distrito podem participar da implementação das atividades financiadas pelo subsídio. Então, lá no Sul, não é o clube que pede, é o distrito que pede. Por quê? Que é obrigatório, no caso do subsídio de assistência em caso de desastre, ter uma comissão formada pelo governador, pelo presidente da comissão distrital da Fundação Rotária e por um rotariano. Geralmente, esse rotariano é o rotariano daquele clube onde houve o desastre, né? Porque ele vai dar mais informações reais de como está aquela região. Então, lá no Sul foi feito isso, essa comissão foi feita pelo governador do Sul, pelo presidente da Fundação Rotária lá daquele distrito e por um rotariano daquela área afetada lá no Sul, agora aí no começo do ano. A comissão é responsável por identificar a comunidade afetada, o que ela precisa, né, determinar o financiamento, né, para atender melhor a necessidade da comunidade. E essa comissão também supervisiona a gestão dos fundos. Tá? O governador e o presidente são responsáveis por autorizar e enviar o pedido de subsídio em caso de desastre. Apenas os distritos diretamente afetados por um desastre é que pode receber esse subsídio. Tá bom? Então, nós, no Brasil, fomos o quinto país a receber um projeto de subsídio em caso de desastres, né? E, infelizmente, né, tivemos essa oportunidade de aprender um pouquinho sobre isso. Então, ele tem umas regras muito próximas. Porém, esse subsídio
Da onde vem esse dinheiro, né, para esse subsídio? É da Fundação Rotária? Não necessariamente da Fundação Rotária. Hoje já existe uma forma de doar diretamente para esse fundo, né, que é o Fundo de Assistência em Caso de Desastres. A gente sempre doa para fundo CARE, óleo, dotação, mas existe este fundo de caso de desastre. É de lá que sai esse dinheiro. Isso que não necessariamente tem 25 mil dólares. Bom? E os pagamentos são depositados na conta controlada pelo distrito. Não é feito depósito em conta de clube. Os fundos do subsídio são administrados exclusivamente pelo distrito. E solicitou, recebeu a verba. Então, veja que o subsídio para desastre está centralizado no distrito. E o clube pode solicitar para o distrito essa necessidade, porque houve uma tragédia naquela comunidade. Pode, mas quem coordena, quem gerencia, né, quem vai pedir, quem vai assumir a responsabilidade, a gestão é o distrito, tá? E é o distrito, inclusive, que faz os pagamentos. Então, estou mostrando para vocês aqui, existe lá quando você entra, Fundação Rotária, tem um ícone lá chamado DOE. Você vai encontrar ali as janelinhas de doação. Então, geralmente, a gente vai aqui na Fundo Anual Share. Esse share é o que volta daqui a 3 anos. Mas existe um ali que é chamado Fundo de Assistência em Caso de Desastre. Você, rotariano, pode doar para esse fundo. Esse fundo vai ser usado em qualquer lugar do mundo que precisar desse dinheiro, né? Nós precisamos aqui no Brasil. E este Fundo de Assistência em Caso de Desastre também ele pode receber aportes de empresa, aportes de clubes. Então, quando você abre esse fundo, né, essa conta pode receber também esse subsídio, ele é montado, empresas podem doar, muitas empresas doaram para o Sul, clubes doaram para o Sul, diretamente para aquele projeto, tá? Diretamente para este subsídio. Então, por isso, muitas vezes, a boa vontade de querer doar diretamente para o clube, nós vimos esse ano no Sul, vamos doar para esse Pix, para aquele outro, a gente acaba, às vezes, enfraquecendo o subsídio de assistência em caso de desastres. Então, por isso que, às vezes, é importante a gente esperar um pouco antes de doar, a hora que doar diretamente para um fundo de desastres. Então, pelo menos o dinheiro ele está sendo controlado pelo distrito, de uma certa forma ele está sendo gerenciado corretamente aos moldes da Fundação Rotária. Então, a peça nossa de querermos ajudar muitas vezes acaba dificultando, né, ou enfraquecendo financeiramente um fundo de assistência em caso de desastre. Então, deixa aquele distrito criar, né, o fundo de desastre, deixa ele ser aprovado pela Fundação Rotária, né, mundial, e aí sim a gente pode fazer os aportes diretamente e engordar o valor a ser daquele projeto. Tem um outro subsídio muito interessante, pouco conhecido nosso. No Brasil, nós nunca tivemos. É o de grande escala. O de grande escala, por meio de subsídios, os associados têm recursos por um período mais longo para implementar iniciativas de grande porte e alto impacto, alinhados às nossas áreas de enfoque. Este subsídio de grande escala, ele é liberado pela Fundação Rotária apenas uma vez por ano. E a verba que ele libera é de 2 milhões de dólares. Tá? Esse dinheiro ele tem de 3 a 5 anos para que esse projeto possa ser implementado. O projeto de grande escala, ele é um projeto onde existem algumas regras, tem prazo para você mandar, você entra numa concorrência, tá? Para ser aprovado por aquele projeto. Então, é uma concorrência mundial. Né? Vários clubes, vários podem fazer essa solicitação, mas é feita uma eleição, uma seleção mundial de qual vai ser o melhor projeto a ser atendido. Embora a ação tenha que contar com patrocínio
de um Rotary Club ou distrito, ela deverá ser implementada juntamente com parceiros experientes, comprometidos com o sucesso e a sustentabilidade. Então, tem uma particularidade nesse subsídio que são os parceiros. O subsídio de grande escala, ele necessita de parceiros, de organizações, instituições ou de outras entidades para que ele seja bem elaborado. Esses parceiros deverão estar engajados tanto na elaboração, quanto na implementação, no monitoramento e avaliação, assim como no processo para garantir a sua sustentabilidade. Os pedidos devem incluir contribuições em dinheiro que totalizam $500.000 de um ou mais parceiros do programa externos ao Rotary. O grande escala é uma vez ao ano, tá? Ele é uma vez ao ano, uma concorrência mundial, onde nós temos que concorrer a esse subsídio, e ele conta com parceiros, ele necessita de parceiros de outras instituições para que aquele projeto possa ser melhor implementado. Por exemplo, uma ONG ou uma instituição que é líder na questão da água, uma instituição que seja líder na questão de desenvolvimento econômico comunitário. Então, nós precisamos contar com essa parceria, porque o projeto ele realmente ele visa mudanças, né, naquela comunidade. Possam ser, então, sejam baseadas em evidências com intervenções que já tenham demonstrado sucesso em causar mudanças. Esse projeto de grande escala, por que eu preciso de um parceiro, uma ONG? Imagina, por exemplo, que você vai precisar contar com o auxílio de uma instituição, né, de uma ONG, ela cuida de água. Ela já tem conhecimento sobre aquele tipo de trabalho. Então, isso vai auxiliar muito. Uma outra característica do projeto de grande escala é que ela vai atender, a gente chama de escalabilidade. Ou seja, se você tem um projeto que deu muito certo aqui, para 1.000 pessoas, poderá dar certo para 10.000, para 1 milhão de pessoas. Então, é esta a ideia do subsídio de grande escala. Parcerias com instituições, parcerias com ONGs que já têm um projeto desenvolvido, já tem algo estabelecido, criado, né, mensurado, é igual franquia, né? É como se fosse uma franquia, ela já deu certo aqui. Vou pegar esta ideia e vou replicar agora de uma forma um pouco maior, para atender muito mais pessoas. Então, em casos de desenvolvimento econômico e comunitário. Então, são instituições que são especializadas em desenvolvimento de comunidades, né, economicamente, e que você pega essa estrutura e você amplia a mais de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. Então, você tem a escalabilidade. São projetos, isso que são projetos que são decididos lá em Everton, lá com a sede mundial, né, da Fundação Rotária, porque são projetos que eles precisam ter a escalabilidade, atender o maior número possível de pessoas. Pronto para ser ampliado. Só colocar aqui. Embora todos os concorrentes tenham pontos fortes e relevantes aos seus programas, as seguintes características ajudam os pedidos a se destacarem durante o processo de análise das propostas. Pronto para ser ampliado. O projeto já tem mais ou menos pronto para ser ampliado. O programa já demonstrou implementação bem-sucedida, com resultados comprovados e mensuráveis. Há evidências claras que a iniciativa funciona. Já foi criado com sustentabilidade. O programa está alinhado a um esforço do governo local, regional ou nacional. Projetos que têm essa relação com o governo ajuda bastante. Qualquer que seja o nível mais adequado para a iniciativa, e a sustentabilidade foi contemplada nas fases de elaboração e implementação. Então, veja
a diferença desse subsídio de grande escala com os outros. Ele precisa ter algum tipo de parceria muito forte e tem que ter já uma parceria onde aquilo que está sendo proposto no projeto já foi testado anteriormente. Tá? E promove o aprendizado. O programa esclarece. Se o seu projeto promove aprendizado, ele tem alta chance de ser aprovado. Se o seu projeto contempla parcerias com governos, também ajuda bastante a ser aprovado. Então, no caso de tem a parceria com promoção de aprendizado, o programa esclarece como as intervenções estão levando a mudanças positivas e de longo prazo, e como tal transformação é mensurada, destacando as oportunidades de compartilhar esse aprendizado com o mundo rotário em geral. Então, o subsídio de grande escala, ele tem uma particular, é importante a gente conhecer que existe ele, mas ele é algo que demanda muita estudo daquela comunidade. Uma das coisas que eles exigem é a chamada teoria da mudança. Então, quando você vai fazer um projeto de grande escala, eles vão pedir essa teoria da mudança. É mostrar para, né, as pessoas que vão fazer a seleção que aquilo que você está propondo já foi testado anteriormente e que aquilo que você vai propor vai atender a um número muito maior de pessoas. Então, existe toda uma regra na qual você precisa provar para eles que a escalabilidade desse projeto vai ser atendida. Então, ele difere um pouco de alguns projetos que a gente faz no nosso dia a dia, que é o global, né? Ele é bem diferente comparado com o global. Ele exige realmente uma equipe muito maior, mais parceiros, muito mais envolvimento, né, de pessoas para que ele possa ser implementado. Eu trouxe aqui para a gente conhecer, que é importante a gente conhecer essa ferramenta dessa modalidade de subsídio, né? Nós não conhecemos, nunca implementamos, então a gente buscar informações mais teóricas, mas nós não temos essa experiência prática nesse tipo de subsídio. Temos bolsas de estudos, que também são subsídios por parte do Rotary. O nosso distrito, no subsídio distrital, ele faz uma observação sobre bolsa de estudos, existe lá na edital, se você lê, existem umas regras muito claras sobre a bolsa de estudos. No nosso distrito, as regras são essa, né? O beneficiado deve ter 18 anos, cursando ensino público, baixa renda, não ter parentesco com rotariano. A banca deverá ser composta por pessoas que não tenham vínculo com o rotariano, a banca julgadora de quem vai ganhar, né, essa bolsa. A bolsa deverá ser completada e finalizada dentro do ano rotário. Essa é a maior realidade que a gente sempre fala. Tem que terminar dentro do nosso ano rotário por causa da prestação de contas. O subsídio distrital, ele é um subsídio que começa e termina no ano rotário. Então, por isso da dificuldade de se fazer um subsídio, né, distrital para a bolsa de estudos. Isso que a gente não orienta. Lembrando que, quando você faz uma bolsa de estudos, você está contemplando uma pessoa. Então, é muito mais viável você fazer projetos que contemplam mais pessoas, né? Do que você dar oportunidade para um, é melhor você dar oportunidade para vários. Então, geralmente, a gente tem uma certa ressalva em bolsas de estudos por causa disso. É diferente aonde você faz um curso, né? Você vai financiar um curso para que aquela pessoa replique aquele curso para outras pessoas. Aí muda de figura. Você vai vai entregar uma bolsa de estudos para uma pessoa e para o exterior se capacitar e depois ele vai voltar e vai ensinar outros profissionais a fazer a operação X, né? Ou o procedimento X em pacientes que precisam. Aí é uma bolsa viável, né? Agora, simplesmente dar uma bolsa para uma pessoa, a gente tem que pensar muito bem. Será que ela merece? Será que não tem outras pessoas que poderão se beneficiar? Não tem outras formas da gente poder fazer isso? Mas é um tipo de subsídio que existe. E tem a modalidade
bolsa de estudos, né, que você pode ser financiada por subsídio distrital ou global. No caso da global, esta bolsa de estudos, a pessoa tem que estar estudando dentro de uma de nossas áreas de enfoque, tá? Esta bolsa, no caso, se for uma bolsa de estudos com um subsídio global, ela vai ter uma duração de 1 a 4 anos, podendo até ser coberta o curso quase que integralmente. Essas bolsas são viabilizadas graças a doações de FIDUC, né? Ou seja, dinheiro do distrito, dinheiro do clube, doações direcionadas para essa finalidade e rendimentos do fundo de dotação. E toda doação, no caso de um subsídio global para uma bolsa de estudo, segue a regra. Qual é a regra da Fundo Mundial? O que o distrito der, o Fundo Mundial dá 80%. Isso é uma regra. Então, nosso distrito não tem essa experiência com bolsa de estudos. Eu nunca vi uma bolsa de estudos aqui em forma de subsídio, pelo menos nesses anos que nós estamos aqui, e não é uma prática muito do nosso distrito, tá? Justamente porque nós estamos contemplando, às vezes, uma única pessoa. Já esse outro aqui, Bolsa Rota pela Paz, todo ano nosso distrito faz coloca pelo menos uma candidata ou um candidato para concorrer à Bolsa Rotary pela Paz. Então, anualmente, o Rotary outorga em torno de 130 bolsas a nível mundial para estudos no Centro Rotary pela Paz. O programa do Centro Rotary prepara os bolsistas para atuarem eficazmente na área de paz e desenvolvimento. Essa bolsa cobre mensalidades, taxas, cobrem hospedagem, transporte de ida e volta e despesas com estágio e estudos a campo. Desde o lançamento desta bolsa, em 2002, aproximadamente 1.700 pessoas se formaram no Centro Rotary pela Paz. São 6 centros Rotary espalhados no mundo. Eles estão trabalhando em cerca de 140 países, na área educacional, policial, governamental, em ONGs, instituições de pesquisas, agências paz e organizações internacionais como a ONU e o Banco Mundial. Então, essa é uma bolsa muito interessante e essa bolsa é para quem já tem experiência em paz e desenvolvimento. E tem que ser uma pessoa compromissada com o voluntariado comunitário, né? Ela tem que se comprometer, né? Com a promoção da paz, ela é o que vai ser exigido dela. Tem muitas pessoas que às vezes se candidatam, mas você percebe que o perfil dela não é muito voluntariado, né? Ela quer só fazer a bolsa, só quer fazer esse mestrado, essa especialização. Então, muitas vezes ela fica a desejar. As pessoas têm que estar realmente envolvidas com ações comunitárias, com projetos comunitários relacionados à questão de paz e resolução de conflito. Anualmente, a Fundação Rotária outorga em torno de 50 bolsas para mestrado e 80 para aperfeiçoamento profissional, tá? Em universidades renomadas no exterior. O período de inscrição para o ano letivo 25-26, que é o ano que vem, já foi encerrado. As inscrições só estão abertas para 2026 e 2027. Tá? E elas são feitas de forma online. As dúvidas e curiosidades tire sempre com o Rui Brasil, o companheiro Rui Brasil, ele entende perfeitamente bem sobre Rotary Bolsa pela Paz, ele é o responsável no distrito atualmente para cuidar desse tipo de bolsa, tá? E sempre as inscrições são no mês de maio, tá? Então, essa é uma regra importante, mês de maio. Então, só a partir de 26, 27, caso você tenha, por exemplo, alguém que realmente se encaixa no perfil de Bolsa pela Paz, conversa com o Rui, vê se realmente é interessante encaixar essa pessoa, já vai estudando, já vai tentando alinhar essa pessoa aí com o Rui Brasil, para ele já ir escrevendo, né, já ir digitando, se inscrevendo lá para 2026, 27. Bom, então as informações ficam aí por conta do Rui. Atualmente, existe um tipo de doação. Você fala assim, puxa, mas será que empresa pode doar para um projeto? Sim, empresa pode doar para um projeto. Existem 2 formas que a empresa doa para projeto. Uma delas chama doação direta. Ou seja, você
criou o projeto de subsídio global, foi aprovado, e quando ele é aprovado, existe um número. Então, a empresa, geralmente através da BTRF, a doação de empresa para empresa, né, de jurídico para jurídico, PJ para PJ, né, a empresa faz ela colabora diretamente naquele projeto. Então, isso é uma doação chamada direta. A própria empresa sabe que você está tendo o projeto X e ela doa diretamente para aquele projeto. E uma outra forma é essa daqui, chamada direcionada. Ela não é uma doação específica para um projeto. Ela é uma doação onde você direciona o recurso para uma área de enfoque. Esta é a diferença, a direta com a direcionada. A direta vai direto para o projeto X. Direcionada, não. Direcionada, ela se direciona para a área de enfoque. E aí o projeto que sair nessa área de enfoque é que poderá utilizar aquele recurso. Bom, então, existem 2 valores aí, e cada valor dá direito a alguma coisa. Se a empresa tem $15.000 ou um pouco mais, ela vai direcionar esse subsídio, vai direcionar esse dinheiro a uma das áreas de enfoque. E aí, a Fundação Rotária, tendo projetos naquela área de enfoque, e aquele distrito, né, conhecendo sobre aquela verba naquela área de enfoque, ela poderá fazer a requisição daquele dinheiro, daquele recurso para o seu próprio subsídio. Bom, então, no caso de uma contribuição de $15.000, ou um pouco mais, ela só tem direito a escolher a área de enfoque. Se a empresa ela doa $30.000, e olha, $30.000 vezes 6 são R$ 180.000, um pouco, né, um pouco menos, mas aproximadamente R$ 180.000. Se a empresa tem esse porte, uma empresa boa, né, ela pode fazer um aporte de $30.000. E aí, além dela escolher a área de enfoque, ela escolhe o distrito. Qual é a vantagem quando uma empresa doa uma contribuição de $30.000? A vantagem é o seguinte, é que esse distrito, o distrito já fica, o distrito, se você tem lá uma empresa que consegue fazer esse tipo de doação, você já tem que preparar todo o seu documento, todo o seu projeto, porque a hora que ele direcionar esse dinheiro para o distrito e para aquela área de enfoque, você vai apresentar o seu projeto na Fundação Rotária e daí fazer a requisição desse dinheiro para o seu projeto. E outra vantagem, no caso de você ter uma empresa que doa $30.000, você não precisa de dinheiro do exterior, do parceiro internacional. Só os $30.000 é o suficiente para que você faça o seu projeto, tá? Porque todo projeto global parte de $30.000. Então, encontrando-se na sua cidade, então cidades aí que nós temos várias aqui no distrito que tem empresas muito grandes, né, de porte muito grande, às vezes ela se interessa em fazer um projeto desse. Tá? Às vezes ela fala, poxa, é viável ela fazer um projeto, colocar $30.000 e direcionar isso para a minha área de enfoque, sei lá, uma empresa que tem como área de enfoque o meio ambiente, direciona para a área do meio ambiente, aí você já protocola o seu subsídio, pedido de subsídio distrital, nesta área de enfoque. Aí você consegue, tá? Esse recurso da empresa. Tá? O projeto ele não pode estar cadastrado antes da empresa, é uma regra, tá? Isso é uma regra. O seu projeto tem que ser colocado depois dela fazer a contribuição. Isso é uma regra que passa muito despercebida, mas que faz toda a diferença no final. Você tem que alinhar muito bem com a empresa
né? E juntamente também com a Fundação Rotária, como é que vai ser feito isso? Isso não dá para fazer só de boca, você tem que contar, neste caso, com o apoio da RIBO, para que vocês possam fazer uma coisa muito bem casada. Quando a empresa depositar, o projeto já está mais ou menos aprovado, passou por várias aprovações, né? Sabe que vai ser aprovado, já passou na CADRE, já passou em algumas instâncias, então daí depois você consegue colocar o seu projeto e requerer esse dinheiro direcionando para você. Tá? Lógico que se o clube colocar dinheiro do distrito no projeto, vai ter a complementação de 80% do Fundo Mundial. Senão, fica somente o dinheiro da empresa. Então, essa é uma forma muito interessante de a gente conseguir fazer projetos, né? Então, quando a empresa doa 15 mil ou mais, essa doação é destinada a uma área de enfoque. Acima de 30 mil, essa doação é destinada ao distrito e a uma área de enfoque. E o distrito pode fazer 2 projetos. Né? Cada projeto, no mínimo, tem que ter 15 mil dólares. Tá? E identificou empresas que atendam a esse perfil, entre em contato com a RIB, alguém vai conduzir, alguém vai ajudar você a coordenar isso daí perfeitamente, você não perder essa bolada, bom? Por que que é interessante? Porque ela vai destinar o investimento social à sua área de preferência, né? No caso da empresa, falando, né? A empresa, é interessante saber disso, porque a empresa que trabalha com o meio ambiente ou que ela tem que fazer ações sustentáveis na área do meio ambiente, ela já vai contar com responsabilidade social na hora que ela faz um projeto desse. Que a empresa tem a grana e nós temos a mão de obra para fazer o projeto acontecer, né? E ela vai ver a sua doação ter um impacto muito grande na comunidade, né? E recebe reconhecimento médio dono, porque ela passa de 10 mil dólares, então, cada 10 mil dólares é um médio dono que ela recebe. Ela vai ter médio dono número 3, nível 3, né? É 30 mil dólares doados. Sempre ela mantém informações de como está andando o projeto dela. Bom, já falei aqui, onde o dinheiro da empresa, quando é acima de 30 mil dólares, ela não necessita do dinheiro do parceiro internacional, mas ela necessita de ter um parceiro, porque segue a regra normal da Fundação Rotária. Tem que ter parceiro internacional. Só que o parceiro internacional não precisa pôr o dinheiro, porque o projeto já está com 30 mil dólares, né? Ele já doou os 30 mil dólares. Não necessita o parceiro doar. Não vai ter fundo mundial, não precisa ter dinheiro do distrito, a não ser que o projeto seja mais, né? Seja 40 mil dólares. Aí o distrito pode pôr um pouco, o clube pode pôr um pouco, né? O parceiro internacional pode um pouco, para poder chegar no valor de 40 mil dólares, que é o valor do projeto. A empresa já colocou os 30, né? Então, é só daí fazer as complementação desse 10. Isso é possível. Tá? Quando você tiver alguém para fazer isso, é importante entrar em contato com a RIB, porque é feito um documento juntamente com a empresa, porque se trata de uma grande doação, então é um documento específico que tem que ser feito. Nada de boca no rotre, tudo é muito bem muito bem registrado e afirmado, né, com a empresa. Ah, uma, ah, uma existe um prazo, né, depois que o dinheiro é doado, um prazo para que ele possa ser disponibilizado e ele também tem um tempo para ser usado, ele não pode passar de 2 anos. Em 2 anos, esse dinheiro tem que ser utilizado em algum subsídio. Por isso que quando empresas doam, é muito importante ela já saber que tem um projeto naquela área de enfoque, que é a mesma que ela vai depositar, então as coisas estão muito pareadas, as coisas estão muito juntas, porque senão você perde esse dinheiro aí não tem condições. Aí a Fundação Rotária vai distribuir esse dinheiro para uma outra finalidade, para um outro projeto, numa outra área, na mesma área de enfoque. Tá? Então, aqui tem algumas questões frequentes que eu vou precisar lá para que a gente não perca esse tempo por causa do nosso horário.
E o último é um subsídio de responsabilidade social corporativa feita pela ABTRF. Esse é um tipo de subsídio novo, ele foi lançado em 2023, e ele é um novo programa de responsabilidade social corporativa para viabilizar grandes projetos de investimento social. O Programa de Responsabilidade Social Corporativa da Fundação Rotária é voltado para empresas que queiram financiar projetos a partir de 21 mil dólares. Veja que o direcionada e a responsabilidade social corporativa são quase parecidos, têm as suas diferenças, tá? Mas de valor, aqui é um pouco menor. Aqui tem uma vantagem, porque aqui não precisa colocar no site lá dos meus subsídios, porque esse projeto de responsabilidade social corporativa ele é aprovado aqui no Brasil, tá? Então, se você encontrar uma empresa que deseja fazer um projeto, e é muito legal uma empresa querer fazer o projeto, que é como se ela fosse a dona daquele projeto, né? Como se fosse o projeto da empresa. Então, imagine você no hospital, a empresa X que vai comprar o equipamento, vai comprar lá o UTI. Ela pode bancar sozinha isso tudo através do Rotary, né? Então, o Rotary faz todo o projeto, ela doa para a BTRF, através da BTRF, a doação, ela obrigatoriamente tem que ir, doação através da BTRF, para aquele projeto. Okay? Então, a empresa doa diretamente ao projeto X, né? A empresa faz a contribuição através da BTRF, tem o valor mínimo, que é 21 mil dólares, sendo que 3 a 5% são de taxas administrativas, que é descontado desses 21 mil. Não tem complementação do Fundo Mundial, não pode registrar o projeto lá na plataforma dos meus subsídios. Como tradicionalmente todos os outros projetos, né, globais são registrados, esse não. Por quê? Porque ele não tem o número do GG. Os projetos são aprovados no Brasil, não no exterior. Então, para esse tipo de projeto, você tem que realmente entrar em contato com a RIBO para conversar com a Tainara, ela que vai dar para você a fórmula de como você vai apresentar esse projeto e vai instruir você como que você faz você apresenta esse projeto para o subsídio de responsabilidade social corporativa. Então, são coisas que fogem um pouco da alçada do distrito, justamente porque a RIBO tem que controlar isso. Todas as grandes doações de empresas precisa passar por um órgão que é mais, digamos, um pouco maior que o distrito, que é a RIBO, que é o nosso escritório lá em São Paulo, né? Elas têm documentações, porque senão as coisas são feitas de boca, e nada no Rotary é feito de boca. Então, essas contribuições de empresas que são de grandes doações, 15 mil dólares, 30 mil dólares ou 20 mil dólares, tem que passar por órgãos lá na RIBO. Tá? Não passa nem pelo distrito. Você tem o projeto, a empresa sabe do projeto, porém, você tem que alinhar tudo isso com a RIBO. Então, se você identificar uma empresa que tem essa condição, por que não fazer um projeto? Né? Por que não utilizar a BTRF como uma forma para você potencializar esse projeto? Não vai ter equiparação, não vai ter nada, ela vai bancar basicamente sozinha. Ela poderia já fazer isso, concorda? Ela já poderia fazer, mas não vai ter a parceria do Rotary. A empresa tem condições financeiras de pegar e fazer colocar um equipamento no hospital ou fazer qualquer projeto. Ela tem esse poder financeiro, mas ela não tem a parceria do Rotary. E muitas vezes ela tem o dinheiro, mas ela não tem a ideia ou não tem a necessidade da comunidade. Agora, quando você vai conversar com uma empresa sobre um projeto que você gostaria, né, sobre um projeto, você tem que levar um projeto que esteja mais ou menos alinhado com a área de enfoque daquela empresa. Você não pode chegar numa empresa, né, que é do área tem uma tradição, tem uma certa cultura de apoiar o meio ambiente e apresentar um projeto de desenvolvimento econômico e comunitário. Não vai ser interessante para ela, tá? A gente tem que apresentar para empresas projetos que, de uma certa forma, têm a ver com a identidade daquela empresa, com aquilo que a empresa
pesa aquilo que a empresa realmente vê como importante para ela ter responsabilidade social. Então, aí ajuda muito, né, facilita bastante para a empresa abrir os olhos e falar: puxa vida, isso tem a ver com o nosso ramo, tem a ver com aquilo que a gente precisa ter a nossa responsabilidade social, então aumenta a chance dela fazer uma contribuição. Que forma a empresa pode contribuir? Ela pode contribuir pela responsabilidade social, pela sozinha com $20.000, ou ela pode contribuir com a direcionada, né, com o depósito direcionado, né, que é a nossa, fugiu dessa, com o subsídio, uma doação direcionada, né, fugiu a palavra aqui, né, uma doação direcionada de 30.000 ou 15.000 para uma área de enfoque, ou para um distrito, ou ela pode doar de uma forma direta. Ela pode doar $1.000, $2.000, $3.000, de uma forma direta a um subsídio. Então, a empresa tem 3 formas de poder contribuir com um projeto global. Depende muito do valor que ela tem para contribuir, é a estratégia que você tem para desenvolver o subsídio. Eu encerro aqui hoje, né, é uma aula um pouco mais densa, porque são muitas particularidades de cada um desses nossos subsídios. Infelizmente, fico aí né, peço desculpas, porque a gente passa um pouco rápido, às vezes a gente prepara muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto. Mas é importante que você, rotariano, saiba dessas modalidades que nós temos, né? Nós temos várias modalidades de subsídios, mostrei aqui para vocês lá no início, né? Ou distrital, ou global, ou de assistência, ou projetos de grande escala, bolsa de estudo, bolsa Rotary, doação direcionada, e esse último aí, que é recém-formado, que é o subsídio de responsabilidade social corporativa. Dependendo do projeto, dependendo do dinheiro que você tem, dependendo da parceria com a empresa, você pode bolar aí uma forma, uma estratégia muito interessante para você desenvolver o seu projeto. Então, fica aí a dica, fica aí as informações, instruções para que você possa utilizar. Lembrando sempre que o Rotary, quando fala em projeto, ele sempre pensa em projeto de global para baixo. Nunca são projetos distritais ou assistenciais. Sempre o Rotary dá uma ênfase muito maior pela visão que o Rotary tem, né? Que é justamente da sustentabilidade, do impacto, né? Que a gente causa na comunidade, né? Principalmente na visibilidade que nós vamos ter para formar novas parcerias. O Rotary hoje está muito enfocado em parcerias com instituições que vão potencializar e dar mais vai dar mais informações para aquele projeto. Então, sempre quando você tiver uma instituição junto, né, trazendo informações dentro daquela área de enfoque, são instituições que trabalham na mesma área de enfoque do projeto, sempre é muito bem-vindo, né? Porque nós não somos experts em tudo, nós somos experts em algumas coisas. E tem outras instituições que são experts em áreas de enfoque que são viáveis e interessantes para o nosso projeto. Então, agradeço imensamente aí. Deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Peço aí desculpas Passamos um pouquinho do horário, mas hoje realmente ele é um pouco mais denso e complexo, essa quantidade enorme de subsídios aí. Fico aberto a perguntas, no que eu puder esclarecer, a gente esclarece. Vamos lá. Eu só peço atenção um minutinho, a Adriana vai dar uns recados, né, Adri, sobre a inscrição para o seminário da Fundação Rotária no dia 1º de dezembro. Vai lá, Adri. Oi, Sérgio, saudades do C, primeiro, muito tempo. Pessoal, sei tudo que você vai vir bem? para Indaiatuba no dia do seminário. Seu Eu acho quartinho que já está já reservado. tem Seu até. cafofo já está reservado aqui em casa para você dormir. Eu gosto assim, viu, gente? Ó, cada cidade que eu vou me recebam bem, fazendo favor. Obrigada. Vamos lá, gente, é o seguinte. As inscrições para o seminário da Fundação Rotária, ele já está aberto. E o importante é que dessa vez o seminário volta a ser presencial. Vai ser presencial lá em Indaiatuba,
na Max Planck, que é uma faculdade bem grandona. Então, nós vamos ter os melhores palestrantes e as atividades mais interessantes. Então, nós vamos ter lá o Adriano Valente, nós vamos ter lá o Paulo Fonseca, que são pessoas de gabarito para falar mais ainda um pouco do que a gente já fala e o que o Sérgio aqui está sensacional no cursinho aí da Fundação Rotária. Mas é sempre bom aprender mais. E lembrando, vamos fazer um companheirismo top, né, gente? Faz tempo que a gente não encontra aí todo mundo, eu acho que é o momento. E aí, também, nesse companheirismo, nós teremos o almoço lá na faculdade, por adesão. Já foi veiculado aí nos grupos de presidente, secretário e governador assistente, tanto deste ano quanto de governador assistente já do próxima gestão. Então, vai ser a R$ 50, já incluída a refeição, sobremesa e refrigerante. Então, eu acho que vai ser também um grande momento da gente poder compartilhar, da gente conversar mais um pouquinho, porque nós teremos aí um horário bastante grandinho aí para todas as atividades da Fundação. Deve acabar por volta de 13 horas. Aí a gente almoça e cada um depois segue para a sua cidade. Então, a gente espera todo mundo lá, faça uma inscrição. E lembrando que é meta obrigatória, pelo menos um participante de cada clube no seminário da Fundação Rotária. Então, vamos fazer as caravanas aí, das turmas que é mais longe, né, Kiákia? De Ourinhos para o mundo, né, Satica? De Itaporanga para o mundo. Deixa eu ver que eu estou olhando aqui, ó, Lençóis Paulista, Cidade do Livro, né, Galego? Pessoal de Sorocaba, que eu estou vendo. Salto, que está pertinho. Ó, Itapeva, quero ver todo mundo lá. Pessoal de Piracicaba, Americana, está facinho, está pertinho também, Saltinho. Então, é quem eu estou vendo aqui na tela facilmente, né? Boituva, Tietê. Então, pessoal, vamos todos nessa empreitada. E quem tiver alguma dúvida aí que não recebeu o convite, que está nos grupos de presidente e secretário, fale comigo também, que eu mando aí para vocês. O Forms Convite do quê? dia 1º de dezembro, domingo, Uhum. lá em Dayatuba, no período da manhã, tá bom, pessoal? Vai acabar por volta de 13 horas. E se alguém tiver dúvida, me manda aí que eu envio no particular aí da pessoa. Eu acho que seria isso, né, Eliane? Isso aí, nós esperamos todos vocês. Fala, Kiákia. Nós estamos pensando em Encerrar sair a daqui. gravação. Nós estávamos pensando em sair daqui umas 3 horas da manhã para chegar aí umas 7h30 por aí, tá? Vai ter café da manhã aí ou a gente toma? Nós vamos ter um cafezinho de boas-vindas. Não, não será nada assim, um café da manhã para segurar até a hora do almoço, gente, por quê? Ah, sim. Senão nós teríamos que começar muito cedo, porque 8h30 está abrindo a plenária. Uhum. Então, é mais pelo tempo, né? Nós vamos ter lá um café, um pãozinho, um bolo, mas vai ser isso, tá? E é Tá bom. importante, gente, que vocês façam a inscrição certinho, quem realmente vai. Então, não faça daquele jeito que às vezes alguns clubes fazem, que coloca todo mundo e depois chega um. Então, porque a gente tenha também uma quantidade, que a gente saiba, virão 200 pessoas. Beleza, vamos preparar para 200 pessoas. Por isso que até o almoço, ele tem que ser por adesão e antecipado, porque a gente tem que contratar o buffet está aguardando os números, né? E o mínimo para que tenha o almoço lá são 60 pessoas. Então, a gente precisa realmente dar as confirmações certinho, até uma semana antes, mais ou menos, né? Que é 1º de dezembro. Então, a gente tem ainda 2 semanas aí para vocês confabularem, ver direitinho quem vem. Mas, ó, eu gosto assim, ó, vamos vir de caravana, vamos sair de madrugada. Eu acho que assim, a gente tem que voltar aos poucos com algumas atividades presenciais. A gente sabe que esse online ele ficou muito prático, é lógico, mas de vez em quando a gente precisa realmente estar aí no presencial, mesmo que seja um pouco mais longe, como no caso a gente sabe que a turma de Ourinhos, a Piaí, é realmente mais longe mesmo. Eu sei porque eu fui para esses dias para a região e ela, para mim, são 300 quilômetros, por exemplo, se eu for até Ourinhos, 300 e poucos quilômetros.
tá bom? Oi, Então, gente, muito obrigada. Quem queria falar? Adriana, precisa encerrar a gravação. Eu Ah, tá bom, eu vou encerrar a estou... gravação e eu já recebi